Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma sexta-feira de análise política no feminino. Hoje com Cisatina Cutaia, Dalva Ringote, Josefa Lamberga e Tânia de Carvalho. Boa noite e bem-vindas. Espero que tenham todas tido uma ótima semana. Boa noite. Boa noite, obrigada. Vamos então ao nosso primeiro tema de análise. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor encerrou esta semana 3 padarias em Viana e no Benfica por más condições de higiene. O pão era produzido com água imprópria e num ambiente com baratas e ratos mortos. A televisão pública de Angola, os responsáveis admitiram a culpa e disseram que vão trabalhar para mudar o cenário. Entretanto, o INADEC garantiu que estas padarias só voltarão a abrir tão logo as condições de higiene estejam reunidas. Dalva Ringote, a mão da fiscalização continua a ser branda nestas questões? Eu penso que nos últimos anos, tanto há uma melhoria substancial do INADEC. Tenho acompanhado o serviço de promoção, divulgação, mobilização e sensibilização tanto da população, utilizando os meios de difusão massiva, e que já tem maior visibilidade daquilo que é o seu escopo real de atividade. E a população também tem estado a colaborar bastante, não é? Se considerarmos que o encerramento destas padarias resulta de uma denúncia feita pelos populares, e, entretanto, compreendo que o INADEC tem assumido o seu papel em defesa do consumidor. Todavia, também penso que há um trabalho adicional a ser feito, pese embora que hoje a divulgação já é feita em línguas nacionais, já em Umbundo, em Quimbundo, em Chokwe também, não tem certeza em Kikongo também faz-se, mas eu penso que é um trabalho bom. Por outro lado, enquanto instituição responsável pela promoção da política de defesa do consumidor, julgo importante que mais mecanismos de controle e que essas ações não devam resultar apenas de denúncia. É preciso que o INADEC não seja reativo. De que mecanismos falas? Eu falo mecanismos tanto de diligências sistemáticas, não é? Que eles não devem esperar apenas que os cidadãos denunciem, devem criar equipas tanto para diligenciar de forma sistemática e contínua para garantir que essas instituições ou esses estabelecimentos comerciais que produzem bens de consumo à população cumpram com aquilo que são as responsabilidades sanitárias. É a tal questão da fiscalização que te perguntava no início. Josefa, a fiscalização tem funcionado nestes casos, sim ou não? Tem funcionado, porque o INADEC, quando vai autuar, a equipe do INADEC é composta por elementos do Ministério do Comércio, por elementos da fiscalização, e por acho que aqui é uma gafezinha qualquer, e por elementos da área a visitar, porque além das denúncias, o INADEC também tem agenda. Eles trabalham com agenda e normalmente está escalado um grupo para o município tal. Vão visitar as lojas tais, os sítios tais, e eles vão fazendo. E sempre que vão, dependendo do estabelecimento, vai um agente sanitário ou não. A figura do agente sanitário, que só vai quando a inspeção ou a fiscalização é feita em clínicas, aí é que falha. O agente sanitário é uma figura importante que devia constar das equipes do INADEC para qualquer fiscalização. Ontem, acho que foi ontem esta reportagem, a fiscalização de ontem, faltou de facto um agente sanitário. Porque além da multa ou apenas da suspensão que foi aplicada à padaria, o agente sanitário teria outras formas, já aplicaria outras multas e também exigiria outras condições. Em termos sanitários, não apenas pela denúncia pelos ratos, em cima de tudo, o que está em causa é a nossa saúde. Quem vela pela nossa saúde é a saúde.
A figura do agente sanitário desapareceu, nós não temos essa figura. O INADEC não tem, acho que o Ministério da Saúde deve ter, isso tem em escala reduzida, mas é uma figura que sempre existiu, desde o tempo da outra senhora. Então é uma figura que tem que entrar. E o INADEC faz sim, faz bem o seu trabalho, tem feito, com denúncias e sem denúncias, e vai indo. Hoje, mais do que nunca, como disse a Dalva, é preciso mostrar um pouco mais de trabalho e um bocado mais de seriedade. Os fiscais também já se apresentam mais sérios. E aqui há outro gato, outra gafe. Como são os estrangeiros que dominam o mercado do pão, como é que eles dominam? Como é que eles obtiveram este alvará? Quem são os reais donos desses alvarás? Quando a pessoa que trespassou o alvará ao estrangeiro, porque nós não damos alvará ao estrangeiro para pequenos negócios. A lei não permite, é possível que se faça, né? Mas a lei não permite. Porque isso é reserva do Estado, isso é reserva para os angolanos, os pequeninos negócios. A pessoa que trespassou não explicou, não vigia. Então, esse tipo, com ratos e baratas, é caçar, não é multa, é caçar. Não tem condições. E com aquela água, pior ainda. E o que é que te parece, Tânia, a afirmação do dono da padaria, aquele pelo menos que deu a entrevista à TPA, que diz que está a trabalhar no sentido de reverter a situação? Antes mesmo de eu responder à sua questão, me pronunciar, eu gostava de endereçar meus sentimentos de pesar à família do subcomissário de Imigração, Miguel Antônio Camuloso, dizer que a classe desportiva nacional, fundamentalmente o basquetebol, perdeu a alma, perdeu alguém muito importante. Fazendo o nosso trabalho, né, é realmente uma situação complicada. Eu corroboro com o que disse a minha colega Josefa. Enquanto nós não tivermos os agentes sanitários a fazer as inspeções em estabelecimentos de género, nós vamos continuar a consumir um produto de primeira necessidade, que todos os dias os angolanos têm de ter à mesa sem saber como está a ser confeccionado. Isso não é só uma questão de negócio ou de lucro fácil, é mesmo de respeito para o cliente e até para o povo. Em condições normais seria, sim senhora, caçado, teria uma multa pesada e para termos até uma repreensão exemplar, porque as outras pessoas que fazem o mesmo tipo de negócio, que estão hoje a assistir este caso, devem preparar-se, devem saber que estão a cometer um crime. Então não é uma resposta admissível a resposta que não deu. É uma resposta admissível, não é uma situação fácil de ser gerida. Nós damos o pão às nossas crianças, à nossa família, nós consumimos. Às vezes que tu ficas o dia todo sem ter uma refeição normal, né? Mas o pão está sempre à mesa dos angolanos. Por mais que determinadas classes acham que a gente deve comer batata, né? Mas ainda assim nós temos o pão como um alimento primordial, talvez pelos novos hábitos que a gente adquiriu. Há zonas, sim senhora, onde não há pão, há batata, mas estamos a falar de um elemento de primeira necessidade, não se justifica. E se nós não formos, eu não diria severos, mas um bocadinho mais sérios na forma que tratamos questões de género, vamos continuar a facilitar a existência de situações como essa. Essa padaria existe agora, mas faz 2 meses que nós tivemos, por exemplo, em Benguela, o caso da senhora que encontrou parafuso no pão. A outra senhora encontrou unhas no pão. E os casos são sempre denunciados e a forma que o INADEC encontra para sancionar casos do género é o mesmo. Não tem sido verdadeiramente exemplar e não consegue, como é que eu diria, inibir situações de género. Então temos que ver bem a forma de atuar. Cisaltina, esta semana foram 3 padarias e foram todas em Luanda. Podemos estar a pensar num universo de um número muito maior e a nível do país todo? Absolutamente. Volta e meia nós recebemos denúncias, relatos dos populares de situações como essas. Da outra vez eu vi uma imagem que era um gato que estava sobre uma prateleira onde havia pão e era um lugar onde as pessoas iam comprar pão. E isto é um problema muito sério, mas é um problema que afeta não só as padarias, mas também algumas superfícies comerciais que vendem produtos com prazos de validade vencidos, produtos que não estão conservados, obedecendo às regras de boa conservação dos alimentos, enfim. E isto tem muito a ver com o facto de, por um lado, não termos o agente sanitário, não é, para fazer essas fiscalizações, mas também porque, para além da suspensão dos alvarás,
a questão do ressarcimento pelos danos causados à saúde. E este é um direito que a própria nossa Constituição consagra aos cidadãos. Os cidadãos têm o direito de serem protegidos no fabrico, fornecimento de bens e serviços nocivos à saúde, devendo ser ressarcidos pelos danos que venham a ser causados. Por um lado, os cidadãos ultimamente têm denunciado mais, porque o INADEC tem informado. Eu noto que há em quase todas as estações de rádio, por exemplo, há um espaço semanal que o INADEC tem para informar, para responder a perguntas, e os cidadãos têm estado a denunciar, mas por outro lado não têm estado a processar para pedir ressarcimento pelos danos que esses produtos causam. Eu acho que esse é o próximo passo que tem que ser dado, no sentido de desencorajarem os operadores comerciais dessas práticas que são nocivas, são criminosas e que devem ter uma punição adequada. Acho que este elemento precisa ser também acionado para nós desencorajarmos esse tipo de práticas, porque é um problema muito sério. É um pouco por todo o país, vamos recebendo denúncias, relatos desses casos. Eu até gostaria de deixar no ar uma questão a quem de direito. Será que o INADEC está bem entregue ao Ministério do Comércio? Não é uma questão de justiça? Pois, gostaria justiça, de deixar essa... saúde, tem uma série de... Se calhar por ser protetor, por ter a ver com defesa de direitos, por haver punição, não sei, ele não estaria melhor casado no Ministério da Justiça. Era uma questão... Mas acho que tem a ver também com a colaboração das outras entidades, no sentido de facilitar também o trabalho do INADEC. Porque nós sabemos de situações onde o INADEC atua e logo a seguir, por portas e travessas, a unidade volta a operar sem necessariamente ter observado. Exatamente. Também tem que ver aí a entidade que licencia, que confere os alvarás. A entidade que confere os alvarás e licencia é mesmo o Ministério do Comércio. No entanto, a questão da Josefa está muito bem colocada. Se nós temos um problema grande na área do licenciamento, até sabemos que também tem uma área específica do acesso a divisas, por exemplo, estamos a falar dos grandes e pequenos importadores, são eles que às vezes põem para o consumo humano dos angolanos produtos já como falou, nós temos notícias, por exemplo, temos relatos de frangos que já estão no país há 2, 3 anos, iogurte que é um alimento perecível e muito nocivo, mas eu acho que a questão está muito bem colocada. Muito bem colocada. Não faz muito sentido. Há conflito de interesse total, não é? Porque, aliás, o que respondeu, por exemplo, o cidadão que é comerciante do pão, no caso da infração, justifica um caso tão grave como esse. Se tu fazes um pão ou a comida para um ser humano com água inapropriada para consumo humano e dizer vamos retratar, só deu conta que está mal agora que apareceu a inspeção, não faz muito sentido. Há conflitos de interesse muito graves. Rosana, eu também queria agregar aqui um elemento que eu acho que é importante. A imposição de multa, tanto penso que no ordenamento jurídico é utilizada como última ratio. O recomendável seria que o órgão responsável, a montante, na perspectiva da fiscalização que muito bem colocou, tanto desencadeasse ações tanto para garantir que o provimento desses serviços, dos bens e serviços para a população, fosse feita para a finalidade para a qual foram criados. Não vamos esperar que haja uma denúncia para depois impormos uma multa. Não é? É preciso, e como dizemos inicialmente, que haja uma fiscalização prévia para garantir, isso vai incorporar. Quem deve beneficiar das licenças? Quais são os critérios? A localização geográfica? Quer dizer, todos esses elementos deveriam fazer parte de um pacote de critérios para garantir que esses bens e serviços, falando na generalidade, portanto, tivessem a finalidade adequada. E nós não temos. O que transparece é que as reações desta instituição, não é? Na sua grande maioria, do ponto de vista da proteção do consumidor, surge em função de um ato nocivo, um ato de denúncia que decorre a nível das localidades, o que não deveria ser. E concordo com a Josefa muito bem. Era se calhar também o Executivo avaliar a pertinência de dar uma nova roupagem mesmo, do ponto de vista institucional, para o INADEC, do ponto de vista de tutela ou superintendência, que seria
como se fosse um ente regulador, não é? E que tivesse um braço maior para garantir que, a nível da capital, ou mesmo nacional, todos os técnicos, portanto, fossem revestidos de mais formação, que também faz muita falta, dotados de maiores recursos financeiros para atender às demandas do mercado. Hoje é uma exigência muito grande, que até as crianças já olham, esse iogurte está caducado, este pão não tem blore, quer dizer, o que antigamente se fazia, até os nossos filhos, não é, já conseguem detectar. Como é que nós conseguimos ultrapassar isso? Com formação, é o primeiro passo, e, portanto, formação associada a recursos financeiros para... E, sobretudo, autonomia. Eu lembro-me que nós chegamos a consumir bolo rei, agora que se faz aqui, né? Ficava meses no barco, vinha, no supermercado, desculpa, passa a publicidade, se é o caso, comercializava um bolo estragado. E os funcionários arrogavam-se a dizer, vais queixar onde? Sabe de quem isso é? Sabe a quem pertence o supermercado? Quer dizer que o próprio INADEC não tinha força, não tinha existência. E nós aqui no programa várias vezes nos perguntamos onde é que fica? Tem funcionários? Existe, não existe? Mas a situação hoje é diferente. Sim, para dizer que hoje temos uma situação com uma visibilidade. E quando a Dalva faz muito bem reclamar um bocadinho de mais apoio financeiro, não é? Ou autonomia financeira, eu venho reclamando autonomia mesmo de execução, uma capacidade de, como é que eu diria, de sancionar. Quando a gente diz que as regras, há conflito de interesse, sim senhora, quem licencia, afinal de contas, a mercadoria do quê? O Ministério do Comércio. Vai ser o próprio Ministério do Comércio que vai mais aplicar multas numa instituição. Sim, ali que teria do ponto de vista institucional, só um segundo, era avaliar a pertinência de dotar de capacidade, mas de uma estrutura equiparada a um órgão regulador. Sim. E que depois a tutela seria da Presidência da República, seria da Assembleia, seria de um outro órgão de soberania. Vamos passar agora para o segundo tema. No âmbito do alívio económico, o Governo investiu cerca de 2 mil milhões de kwanzas no total de 66 projetos, avaliados em 7,5 mil milhões de kwanzas, disse esta semana o Secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João. Destes 7,5 mil milhões de kwanzas, 400 mil milhões já foram desembolsados. Não foi aprovado esta semana nenhum projeto, continuando assim com 4 mil milhões de kwanzas em estoque. O que se fala sobre este programa de alívio económico é que existe ainda alguma burocracia, disse entretanto o Secretário de Estado, e passo a citá-lo, nós estamos aqui para apoiar o empresariado a ultrapassar os desafios. Que é que esta questão da burocracia é sempre muito presente? Porque é que esta questão da burocracia é sempre muito presente quando se fala em questões muito ligadas ao crédito, ao empresariado? Bem, eu acho que a nossa própria conjuntura, né? Porque hoje, quando a gente não quer refletir muito, a gente usa uma frase muito engraçada, diz, são problemas transversais, não é? O que são, na verdade, esses problemas transversais? Eu vou começar dizendo o seguinte, eu por acaso estive na cerimónia da apresentação dos resultados do Prodesi esses 2 últimos anos, saí de lá mais ou menos bem esclarecida, e eu acho que é uma necessidade de nós estudarmos melhor o projeto para conferir mais qualidade até às nossas abordagens. Eu acho que é um projeto interessante, sim, e está no bom porto. Mas há situações que precisam ser bem esclarecidas, não só para nós, mas também para as pessoas que estão lá em casa. Problema de burocracia. Por que é que existem? Por que é que se levanta sempre? Ora, vejamos. Então, mas como é que nós vamos conceder, por exemplo, um crédito num momento como esse, em que os recursos são assim e são mais controlados, a uma empresa, por exemplo, que não tem a contabilidade organizada? Quando a gente fala de contabilidade organizada de determinadas empresas, é um problema nacional. Lá, a famosa frase da questão transversal. Quem são os empresários que hoje ainda estão com atividade considerável e que realmente estão a recorrer ao alívio financeiro, né? Às verbas disponibilizadas para tal? Quem são? Qual é o seu histórico? Quais são as suas empresas? Onde estão? Produzem o quê? Em que localização? A quantidade? Nós estamos a acompanhar realmente a divulgação de muitas coisas. A própria TPE tem uma rubrica interessante que nos apresenta semanalmente, né? A fazenda que mais produz batata, que mais produz hoje, mas está bem, mas que impacto isso tem naquela localidade de facto? Quando me dizes que em estoque tem 2 toneladas, o que é 2 toneladas para Luanda, que tem mais de 11 milhões de habitantes? São várias questões que nós temos realmente que analisar antes somente de exigir que sejam cedidos ou de exigir que nós tenhamos realmente alguma qualidade. Perceber onde estamos, para onde vamos e o que de facto queremos.
O pronunciamento do secretário de Estado chamou-me a atenção, realmente fiquei satisfeita. Não é sempre que temos alguém da equipa econômica que se disponibiliza a falar com números, a falar com exatidão. Era bom que nós pudéssemos ter mais informações do género e da classe, porque os problemas que são oriundos da classe econômica no país são visíveis, não é? É só sair à rua e a gente percebe, os angolanos são mais pobres, as empresas estão a fechar, o nível de desemprego vai subindo, a própria questão da Covid-19 veio destapar muitas carecas e muitas fragilidades no setor econômico. Ou a gente se reencontra, ou a gente se reencontra. A questão do BNA ligada ao PRODES, ligada ao apoio aos empresários que realmente devem recorrer a esse crédito, é um problema grande. Eu acho que não está a haver, não sei se eu diria boa vontade, mas está a faltar qualquer coisa a nível da banca privada para o cumprimento da circular, que eu acho que a Dalva deve ter em mente um número, relativamente, sim, a 10/20. Relativamente ao crédito ao setor privado. Por que os bancos recusam-se a ceder créditos aos empresários? O que é que se passa de facto? Preferem antes serem multados, e as multas, pelo que me parece, estão mesmo pesadas. Eu acho que eles esperam o momento certo, que o BNA vai multar, mas crédito eu não dou. O que é que falta? Por que os projetos econômicos em Angola fragilizam logo nos primeiros 2 meses? O secretário de Estado chegou a dizer que a constituição do dossiê de crédito tem sido um constrangimento para o setor empresarial devido à apresentação de certificados de não devedor do INSS, da AGT, alvarás comerciais e títulos de concessão de terra. Estes têm sido os maiores entraves para a concessão de crédito. O título de concessão de terra é um problema grave, que em minha opinião, eu acho que não devia fazer parte dos critérios para isso, a não ser que tu não queiras conceder crédito. Okay. Repara que uma parcela de terra de 20 por 30 na Bairra do Kwanza, já em 2014 o título custava mais de $14 mil. 20 por 30. Você vai fazer qual lavra em 20 por 30? Você vai pagar $14 mil já naquela altura, no câmbio de 10 ainda, e hoje com a inflação deve subir o título de propriedade. E hoje custa quanto? Você não quer dar crédito. Quando tu colocas, nós não podemos dizer que a burocracia é como se fosse do lado de quem vem recorrer, quando a instituição não cede. E uma questão importante antes de passar para os colegas. O valor que está disponibilizado para a medida do alívio econômico nem representa 10% do que nós usamos no Angola Invest. Quem fala do Angola Invest vai também analisar o fracasso do Angola Invest, vai analisar o fracasso do BUE, o Balcão Único do Empreendedor. São projetos que a área econômica nacional sempre desenhou bem, bonito, mas não funciona. 3 meses depois morre. As empresas não existem. Parece que são sempre as mesmas pessoas que vão buscar dinheiro e não pagam. E os bancos angolanos conhecem quem é quem. Eu acho que está a faltar uma reflexão mais, eu diria, multidisciplinar com todos, para percebermos de facto o que é que se passa. Não deve ser normal, nós somos tão jovens. Mas há ou não aqui dava uma participação ativa do Executivo nesta questão do alívio econômico? Inclusive, o próprio secretário de Estado chegou a dizer que 8 empresas por via do Executivo conseguiram esta semana o certificado de não devedor, 19 ultrapassaram os requisitos de não devedor da AGT, 8 conseguiram o certificado de não devedor do INSS, 19 conseguiram os requisitos de não devedor da AGT e 7 empresas conseguiram o alvará comercial. E estão a trabalhar com governos provinciais na resolução de 192 projetos ligados ao título de concessão de terras. Isto demonstra ou não algum envolvimento do Executivo nesta questão do alívio econômico e do apoio às empresas? É claro que há uma predisposição, não é, do nosso Executivo em alavancar a classe empresarial. Em sede disso, foram aprovados um conjunto de instrumentos, não é, que visam tanto o apoio à produção interna, a diversificação das exportações, e neles se inserem um aviso desde o Banco Nacional, não é, que a Tânia acabou de mencionar, onde os bancos comerciais devem conceder crédito no limite de 2,5% do seu ativo líquido, os recursos ociosos que eles têm depositado. Tem também aprovado o projeto de apoio ao crédito, que é o PAC, e nele também está incluído nesses instrumentos o Deutsche Bank, portanto, a linha de crédito Deutsche Bank também faz parte, em que, infelizmente, há um esforço muito grande do Executivo voltado portanto, à classe empresarial, mas temos 2 constrangimentos que eu penso que são centrais. Por um lado, temos os bancos comerciais que, de alguma forma, têm apresentado resistência em apoiar os empresários, alegando que os critérios de elegibilidade que foram desenhados, os empresários nacionais, não atendem,
não é? O que me parece, portanto, algo que não colhe, porque tem dificuldade em perceber que um país como o nosso não tenhamos empresários com capacidade de aceder aos créditos, atenção, com juros bonificados, não é? Por um lado temos o BDA a operacionalizar a linha, por outro nós temos o Fundo de Garantias de Crédito e para a reestruturação temos o Fundo de Capital de Risco. E depois, temos também os bancos comerciais que estão acostumados a tomarem os instrumentos do Tesouro, não é? Que são, sobretudo, os AROs, que são a antecipação da receita orçamental, são tipos do Tesouro que lhes permitem ter retornos, como se diz na gíria, chorudos, não é? Logo, não lhes interessa financiarem projetos que têm algum risco. Não tem interesse. Agora, e o Banco Central, o Banco Nacional, esteve muito bem, não é, ao impor multa aos bancos comerciais, porque, afinal de contas, tem que haver o comprometimento de todos nesta luta para salvar a economia. E o que nós temos registrado nos últimos tempos é que cada uma das instituições vem apresentando constrangimentos, vem alegando, que esteve a dizer há pouco tempo, a situação da burocratização, quando a burocratização é de parte dos bancos. Porque os bancos, na verdade, eles estão para fazer dinheiro. E quanto mais fácil fizerem, melhor. Veja que no projeto agora, o único banco que tem projetos aprovados e desembolsados é o Banco Bica. Pese embora que contamos hoje com 14 bancos alinhados. E não se percebe. Se olharmos para o nosso mosaico empresarial, nós temos empresas que têm os requisitos mínimos. 14 bancos alinhados, isto em relação ao PAC? Não, no todo temos os bancos todos, mas há critérios que o Ministério da Economia estabeleceu para adesão e que os bancos devem cumprir, e que muitos até há pouco tempo apresentaram resistência. Mas mesmo tendo instituições como o BDA, o Fundo de Garantia de Crédito, o Fundo de Capital de Risco, tanto alavancarem, a olharem para os projetos específicos no âmbito do Prodese, porque todos esses instrumentos fazem parte do Prodese, não é? E, entretanto, ainda assim apresentam resistência em quererem, tanto apoiar a iniciativa. Atenção que o Banco Nacional só impôs esta sanção porque houve resistência dos bancos comerciais em apoiarem tanto a classe empresarial privada. E eu penso que é ali que deve ser olhada, na verdade, se temos verdadeiramente bancos comerciais ou temos casas de câmbios que pretendem apenas obter recursos do Tesouro e depois fazer o repasse para que tenham retornos, tanto grandes no curto espaço de tempo. Casas de câmbio sofisticadas. Vamos conseguir melhorar e dinamizar o ambiente de negócios? Eu acho que com dedicação e seriedade, sim, podemos conseguir. E acho interessante que o senhor secretário de Estado faça essa análise, apresente a burocracia como um impedimento e depois, quando vai listar os documentos, nós percebemos que muitos desses documentos são de responsabilidade do próprio governo de passar esses documentos, não é? A questão da dívida, como é que fala? Aquela coisa da AGT, o Instituto Nacional, são todas as instituições... Mas quem não paga não tem. A certificação do não devedor. Sim, mas está a ver, Tânia, é assim, o certificado quem passa são essas instituições. Não estamos a falar se qualificam ou não qualificam, mas essa dificuldade de aceder a esse documento, para além do documento da terra também, é o Estado que passa. Não, filha, aqui a dificuldade dos empreendedores não é a dificuldade da instituição passar o documento. É ele que não paga e não tem direito. Porque qualquer empreendedor, ainda que paga o imposto predial, logo no mesmo dia tem a certificação de pagamento. Só não tem quem não pagou. Nós sabemos que as nossas empresas não descontam para a Segurança Social. Sim, se não descontam, a iniciação também, os bancos exigem. Mas são, o pagamento para a Segurança Social é obrigatório. E há multas que são associadas ao incumprimento. Certo. Não é? Eu, por exemplo, quase todos, com muita frequência, recebo visitas da AGT no serviço para saber, para verificar se nós temos os pagamentos dos impostos todos em dia. Então,
por que essas empresas continuam a operar e por que não são atuadas quando não pagam? Está a perceber? É nesse sentido que a responsabilidade para garantir que as empresas estejam em conformidade é das instituições públicas. E então perceber que o não cumprimento neste sentido é um impedimento para a execução destes programas é um problema. Então, se calhar é coisa de ver, fazer uma melhor articulação entre as várias instituições públicas no sentido de acelerar esses processos. Tu falaste dos valores associados, por exemplo, à questão da terra, dos direitos de superfícies. É também uma questão de ver, esses valores são muito elevados, como é que é possível as pessoas cumprirem com esta obrigação. A cultura de não prestação de contas e não pagamento de dívidas, que tem a ver com aquilo que a Tânia estava a dizer dos nossos empresários, não pagam, pedem dinheiro e depois não devolvem, isso também tem implicações na hora de executarem-se programas como estes, não é? Para ceder aos créditos. E eu acho que também uma coisa que se podia fazer era fazer uma revisão, revisitar todos os outros projetos, programas de crédito que já foram implementados e tirar as lições várias destes programas para saber o que é que falhou com o Angola Invest, o que é que falhou com o ProJovem, aquele programa de crédito para os jovens, o BUE, enfim. Que lições é que podem ser tiradas destes processos para informar processos futuros no sentido de... Uma das coisas que para já parece diferente e que pelo menos foi avançada pelo secretário de Estado, Mário Caetano João, é que não se está só a dar dinheiro, mas está-se também a implementar a execução dos próprios projetos. Isso, o que é que vos parece, Josefa? Quero ouvir-te. Eu ainda volto um bocadinho à história da burocracia e da não adesão dos bancos. Não, mas esta questão aqui da diferença, porque pegando aqui no que a Cisaltina disse e a Tânia já tinha levantado há pouco esta questão, dando o exemplo do Angola Invest e do BUE, há aqui alguma diferença ou é mais do mesmo, na tua opinião? Não sinto tanta diferença, porque no Prodese o Estado aparece, o governo, o Executivo aparece como intermediário. O Executivo está a intermediar a relação dos empresários, a impressão que eu tenho, a relação dos empresários com os bancos, com a banca. Há esta dificuldade da banca largar, porque é verdade, isso é uma grande verdade, nós nunca devolvemos nada à banca. O país está nu, não tem dinheiro, porque ninguém devolveu, as pessoas pediram dinheiro, tiraram dinheiro, fizeram empréstimo, construíram prédios e ninguém devolveu nada. Os pequenos agricultores devolvem. Obrigada. Muito obrigada. Os pequenos agricultores devolvem. O grande problema são os empresários do asfalto, os empresários dos grandes centros urbanos. Pois é, mas o pequeno agricultor recebe qual dinheiro? Aquele dinheiro do Banco Sol tinha uma rubrica qualquer que dava $100 ao camponês e depois o seu camponês ia replicar e trazia. Estes são os empréstimos que me estás a falar do pequeno camponês. Do microcrédito. O microcrédito do Banco Sol. Outros bancos também tinham microcrédito. O BAE tem o BMF, não é? Os pequenos empresários, não sei se vocês conhecerem muitos, são raros os pequenos empresários que tiveram acesso a esses créditos. Sim, isso é verdade. É muito verdade. São raros. E como são raros? Eu ainda não... Eu vejo também pela televisão um jovem no Lubango que tem 400 hectares, está a plantar tomate, vai tirar batata, vai não sei o quê e tal. Começou a trabalhar sozinho, agora o Prodese vem. Okay? Ele começou a trabalhar com o dinheiro próprio. Okay? Isso tem um sinal, eu posso investir, certo? A impressão que eu tenho é essa, ele deu um sinal e eu vou intermediar e ele vai receber alguma coisa. Quem não tem nada, porque até este jovem não tem o título o título de direito de superfície, não tem, mas ele tem um sinal, vê-se que ele tem capacidade, tem resultados. Tem resultados e ele consegue.
Ou seja, volta para a burocracia. Essa história da superfície, de direito de superfície, é mais uma coisita. Agora, concordo que não se dê a crédito a quem não paga o INSS e não paga... Isso já... Tem dívidas com a AGT. Sim, só para fundamentar o caso. José, terminou? Desculpa, Não. eu às vezes... mas corta, você tem esse problema. Sim. Isso para dizer que é importante falarmos do número para nós percebermos que a análise que a Josefa está a fazer está muito certa. Quem são as pessoas que realmente se beneficiaram? Angola Invest é um projeto que gastou 1,5 mil milhões de dólares. E hoje nós estamos a discutir aqui um projeto que está a gastar 10% desse valor. Agora eu me digo, se nós temos que trabalhar com base nos erros do passado, resultados apreendidos, quem são realmente os empreendedores que se beneficiaram dessa verba do Angola Invest? Aonde estão? Qual é o nível de empregabilidade? Qual é o resultado satisfatório que estão a dar para o país? Fugiram também? Estão lá fora a se fingir que são marimbondos políticos? Criaram o que é que se passa? Não é? Essas perguntas não é para nós inviabilizarmos o Prodese. O Prodese é um plano que eu particularmente quero me dedicar e perceber melhor. Não vejo um ponto de estrangulamento muito grande, porque as normas de implementação até tão claras são outras. É uma coisa que ainda dá vontade de ver. Dá vontade, até prova o contrário. Mas também precisamos de resposta para os projetos que não andaram e, sobretudo, com valores que põem em questão... Olha, essa semana o Banco Mundial tirou, como é que se chama, aquela lista do Doing Business, não é? Em que posição nós estamos? 177 num universo de 119 países. Quer dizer, somos o 13º a contar do fim. O Ruanda, que até ontem era então já o país bem diferente do nosso, está na posição 38ª, à frente de Portugal. Portugal já que é o nosso paraíso, né? É o nosso espelho. À frente da Índia. Por que é que nós não podemos aprender com as grandes potências aqui da África, que nos estão a dar até capote e grandes lições de gestão em tempo de crise? Mas lá está. Quando nós falamos sobre... desculpa. Vai. Nós falamos sobre o papel dos bancos comerciais e muitas vezes somos muito críticos em relação à forma como se comportam, né, relativamente à questão dos créditos. Mas depois também não perguntamos quais são as garantias que os bancos têm para poder dar créditos às empresas, quais são as garantias. E com esta cultura de não devolver, porque depois as pessoas que geralmente vão pedir, também às vezes ocupam cargos que depois dizem, sabe que sou eu, essas coisas todas, isto também cria aqui um problema de confiança e de retorno, porque o banco tem que fazer dinheiro, ele tem que saber que eu vou emprestar e vou ter retorno. Vocês imaginaram um BIC virar BPC? Eu gostaria de dizer, eu penso que colocou uma questão muito pertinente a Josefa, que há uma diferença, sim, senhora, hoje na operacionalização das facilidades afetas ao Prodese, não é? Comparativamente o Angola Invest. Só se tomarmos em atenção que temos várias instituições, não é, que estão a trabalhar, primeiro, na estruturação, apoiar a estruturação de projetos. Hoje os empresários têm o próprio Ministério da Economia, que está a trabalhar, há um trabalho preliminar que está sendo feito antes da submissão às instituições financeiras, que fazem a validação, tanto parcial. O Fundo de Garantia de Crédito também há um departamento que responde por esta matéria. O próprio BDA, quer dizer, há aqui um conjunto de análise de risco, de avaliação de risco que as instituições fazem. Foram tiradas lições do passado? Estão sendo tiradas. Eu penso que o aprendizado é contínuo, não é? É contínuo. Isto tudo para garantir que os recursos, tanto empregos pelo Estado, tenham retorno, porque no final do dia, esses são recursos também do Estado. Não é? Que o Estado está a bonificar os juros, que é para garantir, primeiro, que os empresários consigam, inscritos no âmbito dos 50 e 54 produtos, consigam, que visam o aumento da produção interna, consigam beneficiar, sobretudo aqueles que têm a responsabilidade de produzirem bens de consumo de primeira necessidade, o arroz, o feijão, esses têm este apoio. Agora, e há um elemento adicional que não é menos importante, é o fato de a agricultura familiar também ter ressurgido, não é? E eu aqui digo de forma robusta, porque quer o Ministério da Economia como o Ministério da Agricultura estão a trabalhar de forma, portanto, colaborativa para garantir, obrigado Cisaltina, para garantir que as famílias no meio rural, porque na verdade são eles que têm o papel central neste processo, consigam obter financiamentos também
quer de forma para a produção e também para o escoamento, para garantir que haja, não só para nível de Luanda, porque a ideia que muitos de nós temos é que toda a produção a nível do país tem que ser escoada para Luanda, porque a densidade populacional é maior. E quando a nível das próprias províncias, no interior do país, as pessoas muitas vezes não têm possibilidade de consumir os bens lá produzidos, muitas vezes. Então, que haja também aí a proliferação a nível do interior, porque para as famílias possam efetivamente colher esses bens. Eu penso que, no essencial, há muito trabalho por se fazer. Sim. E a César disse muito bem que os empresários têm dificuldades e os bancos estão para ganhar dinheiro, têm que garantir que o risco, portanto, deste empréstimo seja mínimo. Né? Mas, do outro lado, as empresas têm que cumprir com o seu papel. Nós não temos cultura de pagar imposto. E estamos a aprender agora. E aí penso que já falamos no passado aqui neste painel. Olhar um bocadinho também o que se pretende alcançar, haver flexibilidade por parte das instituições, que é para garantir que nós tenhamos mantimento nas nossas mesas, não é? Vamos agora fazer um rápido intervalo. Quando regressarmos, vamos falar do Prodesi e vamos falar dos 60 mil milhões de kwanzas que foram disponibilizados para o programa de apoio ao crédito PAC, que foram anunciados esta semana. Até já. Estamos de volta, a política no feminino está no ar. Vamos continuar a analisar alguns dos temas que fizeram manchete esta semana. Vamos começar esta segunda parte com o anúncio que foi feito esta semana dos 60 mil milhões de kwanzas que já foram disponibilizados para o programa de apoio ao crédito no âmbito do Prodesi. Entretanto, a questão da burocracia é outra vez chamada à mesa e foi também aqui afirmada pelo secretário de Estado do Planeamento, Milton, pelo secretário de Estado do Planeamento, que disse que, entretanto, existem recursos suficientes para apoiar as iniciativas empresariais. Mais uma vez, vamos falar da burocracia, dos impedimentos, dos entraves. O Prodesi, né, como já estivemos aqui a falar hoje, é o nosso prato quente. O Prodesi que aparece, que hoje porque é o novo programa que tenta buscar, né, porque na definição ele é um programa de apoio ao desenvolvimento, não é? A produção, a diversificação das exportações e substituição das importações. Esta parte da exportação e da substituição das importações. Além de toda a burocracia e de nós não produzirmos ainda o suficiente para comermos, não é? Para alimentar Angola, e vivermos de verdade ainda da exportação, porque o arroz que vem lá da minha terra, lá do Andulo, não chega para aqui, não chega ainda para sustentar ou para alimentar os angolanos, ou mesmo a própria região sul, faz com que o Prodesi seja de facto um grande desafio do governo. E o primeiro entrave na burocracia, para mim, está sim no direito de superfície. Hoje foi manchete no jornal dos primeiros camponeses do Bemo, não tem erro, que receberam títulos de concessão de direito de superfície. De terra, né? De direito de superfície. Okay. Dizem que já estão dali há milhões e há milhões de anos a trabalhar, há uns 20 anos e não sei quem, nunca tiveram direito de superfície. E era dos principais impasses para conseguirem o crédito. A burocracia, de facto, como já foi dito aqui, penso que pela Tânia, o principal entrave em toda a documentação é o direito de superfície. Era um dos documentos que eu penso que deveria, sim, reforço, que deveria, sim, se retirar das exigências para a concessão de crédito. Deixar que os camponeses, ainda com aquele documento precário que se tem de concessão, que se trabalhasse, que aquele documento servisse, sim, como documento fiável, como documento contundente, mais do que bom, para que conseguisse o crédito. Porque, de facto, nós produzimos arroz e não descascamos arroz. Porque não tem máquina de descascar arroz.
Porque se nós queremos seccionar a produção, queremos seccionar áreas, pronto, há fome no Cunene. A parte sul tem fome, mas a parte sul produz bastante, mas não transforma. Mas de que forma é que o PAC pode aqui ser, de facto, um instrumento facilitador para a concessão de crédito? Eu aqui tenho algumas visões relativamente a esta questão da burocratização. Em primeiro lugar, eu penso que, do ponto de vista da agricultura familiar, os critérios de elegibilidade que as instituições financeiras deveriam adotar seria diferente daquelas que são as normais, não é? Portanto, porque é natural que as famílias tenham outro tipo de limitação comparativamente às médias e às grandes empresas. E ali, se calhar, portanto, trabalhar um bocadinho mais para se poder atingir. Eu penso que é por ali também que quer o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura estão a trabalhar, por um lado. Por outro lado, os bancos, no processo de concessão de crédito, eles precisam de colaterais, ou instrumentos que garantam que os empréstimos, os financiamentos a serem disponibilizados, não é? Na eventualidade de que um risco seja disputado, eles têm um elemento de garantia. E ali a batuta não é só para o banco, é o que nós chamamos inicialmente, é também para a classe empresarial. E o contexto atual, não é? Não só que nos impõe a própria Covid-19, a economia no seu todo, também nos ensina ou nos está a ensinar que é preciso que haja uma reformulação ou mudança de mentalidade por parte dos empresários. Porque se as práticas anteriores não eram execuíveis, hoje há toda uma responsabilidade ou obrigatoriedade de poder implementar práticas como os pagamentos dos impostos. Nesta questão das garantias, onde é que entra o PAC? Se é um instrumento facilitador? Não, é o facilitador, mas ainda assim é preciso que há um checklist, um conjunto de critérios de elegibilidade que as empresas, mesmo tanto que tenham sido selecionadas no âmbito dos projetos, tenham que cumprir com os procedimentos. Não é chegou-se um empresário, quer o dinheiro e vai no abrigo do PAC que tem o financiamento. Não. Ainda assim, o PAC tem que olhar para o checklist com esse critério e assegurar que a empresa tenha o mínimo. Quando não tiver, se porventura o constrangimento for de ordem legal, e falou muito bem a Josefa, e penso que a Tânia, tem problema do alvará, tem problema de estruturação do ponto de vista de gestão, que é prestação de contas, outras questões mais. O PAC auxilia. Os técnicos do Ministério das Finanças estão aí a trabalhar, que é para a estruturação das peças complementares para que ele seja apreciado em sede de uma instituição financeira. Há bocado falhou-me o sobrenome do secretário de Estado, é Milton Reis. Disse que há muita burocracia e, de facto, as instituições de crédito, os bancos, no caso, não estão a facilitar a concessão de créditos e que está-se a ver outras formas e outras instituições para que isso aconteça. De que forma é que isto poderá realmente ser execuível, na vossa opinião? Que outras instituições é que podem, a esta altura, acudir os empresários que não sejam os bancos? Bem, isso é um segredo que só eles depois vão descobrir com essa análise que estão a fazer. Porque eu não consigo perceber dinheiro. Há pessoas com especializações, formações para lidar com contabilidade, com gestão e finanças, e não estou a ver uma outra instituição que vá. Vão lá, os técnicos de calhar vão depois descobrir. Mas não estou a ver uma outra instituição que vá de forma execuível, de forma qualitativa, substituir os bancos nesse processo. Não imagino mesmo. Agora, que os nossos empresários têm um problema, como a gente falou no princípio, transversais, é verdade. E uma grande questão que também aqui vem é a cadeia de produção. Não é? As cooperativas, como estão a funcionar, o nível de, não diria qualidade, mas o nível de capacitação técnica e até de entendimento dos negócios dos nossos empresários. Por que é que nós não temos ainda uma indústria transformadora, por exemplo, da mandioca, não é? Essas cooperativas aí estão. A mandioca é um elemento, nós nunca importamos tudo, não é? Até palitos dos dentes, mas nunca vamos importar fuba de bombom. Por que é que nós não temos uma cooperativa capaz de explorar a mandioca, desde
tirá-la para... A mandioca dá para comer com arroz, dá para fazer funs, dá para fazer a fuba, a própria quizaca dá para comer com funs, com arroz. Nós não temos uma cooperativa, uma indústria transformadora. A casca de mandioca a gente deita, mas sabemos que pode-se produzir outros elementos. Como é que está a funcionar isso? Para além da formação que se dá a nível de gestão, estou a falar a formação a nível da cadeia de funcionamento. Quais são as instituições realmente? Quem são os empresários que têm capacidade para tal? Porque quando se concediam os créditos no passado, eram os filhos dos amigos, que estudou lá fora, trouxe certificado falso, não tem emprego ali, aqui, lhe dá um dinheiro, lhe dá um terreno, fica já também empresário, gestor de fazenda. Essa gestão de Quimbundo que nos arruinou, acabou. O PAC é para funcionar. As pessoas têm que realmente dar sinais de competência e de que as coisas realmente vão avançar. A FUBA também está no PAC. A FUBA deve estar. Mas eu gostava de ver ainda um projeto ambicioso, de verdade, da exploração da mandioca. Nós, nesses 45 anos de independência, não seja antes do colono ir, nunca importamos FUBA de bombom e não vamos fazê-lo. Mas não temos uma indústria, de facto, transformadora desse produto. Não é? Nunca vi. Mas o que é que vos diz esses 60 mil milhões disponibilizados? É um valor considerável. Não, é um valor considerável. Portanto, que o Estado dispõe a economia. Agora, e como dizíamos em instante, é preciso também que as empresas que concorrem para esta facilidade tenham o mínimo dos requisitos estabelecidos, porque de outra forma estaríamos a voltar ao projeto anterior. Quer dizer, não basta termos os recursos, é preciso também tenhamos valências, competências e requisitos necessários para poder aceder a esse crédito. Eu penso que um esforço muito grande está sendo levado a cabo pelo Estado, olhando para o nosso contexto, quando se precisa de mais testes de massas, mais medicamentos para o Covid e tantos outros problemas, ainda assim o Estado dispõe desses recursos e penso que, e como dizíamos em instantes, a dificuldade não está só do lado da banca, né? O Estado dispôs, mas agora no mercado é preciso que haja, quer de um lado, tanto do lado do banco como do lado dos empresários, tanto os interesses ou as vontades se cruzem, não é? Considerando tanto os critérios bem estabelecidos. Eu não sei, esses 60 mil milhões que o Estado 50 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de dólares. Okay. O Estado já disponibilizou. Já disponibilizou. Pois é, nós ouvimos que o Estado já disponibilizou. Eu gostaria que, de facto, o Estado, o Ministério das Finanças, enfim, alguém viesse de facto prestar contas destes 60 milhões, dizer a empresa X recebeu 40, recebeu 20, sim, recebeu 60, e depois no portal do Ministério da Economia, já lá está. Eu estive no portal, tirei os relatórios hoje, já lá está. Era para saber como é que foram distribuídos esses 60 milhões. E ainda assim, atenção, Josefa, mesmo com essa disponibilidade, tanto tirando de fora aquilo que são os constrangimentos, ou do ponto de vista da burocratização, as empresas também estão com dificuldades. Quer dizer, a dificuldade, tem medo de emprestar, okay. Por outro lado, o empresário tem dificuldade de aceder. Quer dizer, e nós falamos que há uns meses atrás era preciso olhar, se calhar reduzir, olhar quem é a agricultura familiar, quem se qualifica, que tipo de critérios poderão beneficiar, os montantes um bocadinho mais, e depois olhar quem tanto o médio e o grande empresário que puder também qualificar. Porque os recursos estão aí disponíveis. E penso que se a Covid passa, se Deus queira, daqui a nada, o Estado vai fazer a utilização desses recursos para uma outra finalidade. Mas a agricultura familiar não tem direito de superfície, mas leva, porque tem lá um bocadinho. Acho que as microempresas que se está a falar, aliás, as outras empresas, outras organizações que vão buscar, que o banco, que o Estado pode trazer também para emprestar, aquelas coisas fraca, sei lá, aí uns nomes de uma... A fada, fraca, aquela das startups, não é? Aí umas empresas de microcréditos que têm, assim, uns nomes meio esquisitos e que não podemos mesmo fixar todos. Mas existem, e essas fazem, de facto, apoiam, sim, microempresas. Os 100 dólares do Banco Sol, antigamente. É mais ou menos acho que são estas que se vai buscar, principalmente para apoiar a agricultura familiar, porque não reúne, de facto, os requisitos para entrar para os bancos comerciais, enfim. Mas os 60 mil se saíram, vamos Nesta iniciativa estão 14 bancos comerciais, com um total de 222,7 milhões para financiar projetos para os empresários. Eu pergunto-vos se já temos resultados, já conseguimos ver resultados a esta altura.
Daquilo que eu pude apreciar, particularmente do relatório que tive acesso do Ministério da Economia, o único, portanto, o banco que aprovou, porque uma coisa é a aprovação e a segunda fase é o desembolso. O único banco que está a desembolsar no âmbito do alívio é o Banco BIC. O Banco BAE está a reestruturar um outro projeto, portanto, na perspectiva de risco, acha que o projeto tem alguns riscos, tem que rever. E o BDA já tem 10 projetos que entraram há 2 semanas e os mesmos 10 estão na fase de desembolso. Portanto, sim, vão ser desembolsados acho que agora. E depois tem o problema das cooperativas também, que são as 270 cooperativas a nível nacional. Foi feito um rediagnóstico, porque é a segunda vez que faz o diagnóstico a nível nacional, para garantir que elas tenham efetivamente condições, portanto, para se tornarem elegíveis e que também vão beneficiar deste financiamento. E eu penso que vamos esperar, não é? E ver o que é que efetivamente poderá resultar disso. Agora, entendo também que nestas medidas de alívios, para além do envelope financeiro que o Estado financiou, há outros elementos importantes, que foi, por exemplo, a postergação das obrigações fiscais. As empresas não pagaram na altura e que muitas estão a pagar agora. E ainda assim a Covid, teve aqui a Josefa a dizer, a Covid continua, a situação econômica continua, está-se a deteriorar. Este seria outro tema, o alívio fiscal é outro tema, não é? Mas faz parte, no final do dia... Que, no fundo, se tivermos que analisar, não é um alívio fiscal, foi um adiamento do pagamento das tributações fiscais e não propriamente um alívio fiscal, Dalva. Do ponto de vista da operacionalização da máquina fiscal, o Estado precisa de financiar sistematicamente para o cumprimento das suas responsabilidades sociais. E quando há um adiamento da contribuição fiscal, não é? É o Estado assumir para si essa responsabilidade e dando um alívio à classe empresária. É nessa perspectiva que tem que ser entendida. Não se concedeu um perdão total, porque o perdão da dívida o Estado deu em 2013, deu há pouco tempo, tem dado perdão fiscal. Em termos de perdão, o próprio PCA da AGT já tinha dito que não seria dado um perdão, mas deveria-se ter dado uma importância maior ao cash flow das empresas, mas isso seria uma outra conversa. Vamos ouvir agora a Cisaltina em relação a esta questão dos 60 mil milhões do Prodesi no âmbito do PAC, no âmbito do Prodesi. Bom, como diziam as minhas colegas, né? Ainda é muito cedo para nós podermos falar em resultados. Uma coisa é o crédito ter sido aprovado, algumas cooperativas já terem beneficiados. Eu estive a ver que algumas na Lunda Norte, na Huila, um projeto também que já foi aprovado. Uma coisa é isso, outra coisa depois é o desembolso do dinheiro, as empresas terem acesso ao dinheiro, e a outra coisa é a utilização desses dinheiros e os resultados que efetivamente esta injeção de capital vai ter na produtividade das empresas e, consequentemente, na revigoração da economia e tudo isso. Portanto, eu acho que ainda estamos numa fase muito, muito inicial do processo. Acho bem que a gente faça algumas abordagens aqui e ali sobre o assunto, para ir também ajustando lá onde é preciso fazer ajustes, mas creio que ainda é muito cedo para nós já falarmos em resultado. Eu penso que ainda temos que ver, porque bem colocava a Josefa, há outras questões, porque o crédito é fundamental, os fundos são fundamentais, mas há todo um conjunto de estruturas que precisam de existir para que também esse investimento tenha retorno, né? Porque não adianta, nós estamos a financiar as cooperativas estão a produzir, mas depois as estradas não estão em condições para o escoamento, os produtos não chegam para o consumo interno mesmo, antes de pensarmos ainda na exportação, pensar mesmo de termos uma produção que alimente internamente, né? Se isso não funciona como deve ser, é investimento que depois não tem retorno, porque é preciso que as cooperativas produzam e tenham dinheiro vendendo os produtos para que possam restituir os créditos que têm acesso. O secretário de Estado, Milton Reis, ao dizer que existem recursos suficientes para apoiar as iniciativas empresariais, foi muito ambicioso, sim ou não? Eu acho que foi real, porque
Para além das facilidades que nós já acabamos de elencar aqui, que foram disponibilizadas pelo Executivo, nós temos a da Deutsche Bank, que não se fala. Lembro que há um ano, um bocadinho mais, se não me trai, o Presidente da República anunciou formalmente esta facilidade no valor de 1 bilhão, né? 1.000 milhões de euros, não é? Se não me trai. E estamos a falar em divisas. E que até agora apenas 10 empresas se qualificaram para esta facilidade. E isso vem demonstrar mais, e atenção, que os critérios de elegibilidade estabelecidos ali são de acordo às normas internacionais. Então, os recursos de que fala o Secretário de Estado vêm destas linhas de crédito? Não, sim, temos. Se olharmos na disponibilidade, nós temos Fundo de Garantia de Crédito, vai bonificar, o próprio BDA, o Banco Nacional, que fez uma operação de mercado aberto, que fez a tomada dos instrumentos das empresas e gerou liquidez para a economia, são recursos disponíveis. E temos também essa esta facilidade. Para quem quer investimento em divisas, não é? Cumprindo com os critérios estabelecidos, podem facilmente aceder. Estão ali as 10 que foram aprovadas, se conseguirem, haverá desembolso. Não havendo, a facilidade pode expirar. Então não há necessidade há ou não necessidade de deixarmos os empresários suspensos às garantias exigidas pelos bancos? Não, há toda uma necessidade, se me permite, Amara, há toda uma necessidade de os empresários estarem em conformidade com os padrões estabelecidos, quer a nível nacional como internacionalmente, porque dar dinheiro gera dinheiro. E é preciso que haja responsabilidade de ambos os lados no ato da cessão de crédito e na tomada destes instrumentos. Vamos para o último tema desta noite. Os invasores dos apartamentos da centralidade de Capari, na província do Bengo, têm 72 horas, ou pelo menos foi-lhes dada 72 horas para abandonarem as residências, segundo o acórdão da Sala Cível do Tribunal da Comarca do Dande. A restituição provisória fica a favor do Estado, neste caso a favor do Fundo do Fomento Habitacional. Em entrevista à TPA, os invasores assumem que, de facto, é um ato ilícito, mas pelo facto de não terem casas, viram-se na situação de invadirem as casas, mas, entretanto, mostraram-se disponíveis ou mostram-se disponíveis para pagarem as casas, uma vez que até já fizeram obras de benfeitoria. Começo por ti, Tânia, como é que olhas para esta situação? É uma situação que nos deixa confusos. Confusos porque, obviamente, nós temos que olhar para o lado do cidadão. Aliás, o Estado, para além de ente de bem, tem a responsabilidade maior de garantir a habitação condigna para as famílias angolanas. Até aí vamos concordar que o Estado angolano nem sempre esteve bem no cumprimento desta obrigação. Agora, também temos que admitir que as políticas habitacionais que são gizadas para o povo angolano ainda estão muito assentes nos paradigmas do socialismo. E nós mesmo também, ainda eu acho que temos uma certa dificuldade de compreender as nossas responsabilidades numa sociedade que se afirma capitalista, não sei. E não é, como é que eu diria, não é de entendimento fácil quando o nosso cidadão admite que errou, que está à margem da lei. E não vou sair, pronto, não vou sair. Do nada, nada vem. As pessoas aprendem com alguma coisa. E nós vamos desenvolvendo determinadas coragens, não é? Porque aprendemos com alguém. Repara, por exemplo, o tratamento que foi dado durante esse processo todo, que Angola, particularmente Luanda, viveu reassentamento. Aquelas coisas que a gente via de partir das casas. Reassentamento, entendam-me, por favor, não é? Repara o tratamento que foi dado às pessoas que viviam no Quilombo. Nós chamávamos Quilombo, mas vulgarmente é conhecido na Chicala 1, aí, alguns falam areia branca. Onde é que foram parar aquelas pessoas que viviam numa condição já péssimas? E quando o Estado angolano, porque as pessoas agem em nome do Estado, certo? Quando estão investidas a determinados poderes, vai tirar as pessoas daquela condição para os levar para um outro sítio, obviamente, ou a gente pensa que inicialmente é para melhorar a condição de vida. Eu não vou tirar de uma casa de chapa para colocar duas famílias que vivem, cada um no seu beco, de chapa ou de papelão, mas é dele, construiu, a gente chama bate-chapa no bairro, né? Para meter duas famílias vivendo numa tenda. E nós vimos reportagem e até hoje os angolanos têm gravados nos seus telefones e rola nas redes sociais as declarações e as lamentações das famílias que viviam nessa condição.
Isto tudo para dizer o quê? Isso para dizer que... Eu vou dar um exemplo para lhe explicar o que é que eu quero dizer. O exemplo que vou lhe dar é o que aconteceu com a Universidade Independente. A Universidade Independente foi construída no quintal de uma escola pública. Uma escola pública que supostamente pertence ao Estado. O terreno pertence ao Estado, construída no quintal. Quem é o dono da Independente? Na altura que construíram a Independente era ministro da Educação. Foi cedido por alguém que até depois chegou também ministro, vice-ministro da Educação. Estamos a falar de Pina Simão. Quem licenciou, quem entregou? Como é que é? Delegado provincial, que era o André Soma. Então, se o Estado, ou as pessoas que deviam dar-nos exemplo, apropriam-se do bem do Estado, nada lhes acontece. Agora que estamos a viver um momento de recuperação de ativos e estamos a acompanhar, a Independente está a ser vendida. É um alerta, não é um alerta? Eu também, que não tenho casa, estou a viver na tenda com outra família. O Estado, já tenho 40 anos de idade, daqui a pouco vou morrer. A esperança de vida do angolano ainda não chegou a 50 já. Não é? Vou morrer, nunca tive casa própria. As casas estão aí, vou entrar. Isto tudo para dizer, na tua opinião, que estas pessoas tiveram razão em invadir as casas? Não, eu não vou dar razão a um ato ilícito, por mais que eu queira que as pessoas tenham proteção. Eu estou a tentar chamar a responsabilidade ao Estado, que deve cumprir com o seu papel de garantia de habitação condigna às famílias angolanas. Não me vou colocar como advogada dessas pessoas, não seria justo, não é legal e não estamos aqui para passar maus exemplos. As pessoas têm que ser responsabilizadas a seu nível, mas a condição social e a falta de políticas execuíveis para o bem-estar dessas pessoas também deve ter em conta na forma em que vamos analisar o caso. Agora, nós temos em Angola mais de 40 mil apartamentos vagos. Não estou a falar só Luanda. Fundamentalmente, agora vai crescendo com os expatriados a ir embora. Aquelas pessoas que tinham 2, 3 vão alugando vazias. Eu acredito que o Estado deve estar a criar uma nova política de redistribuição dessas casas, porque os projetos habitacionais, alguns foram construídos e as empresas, no caso das chinesas, tinham a obrigação de construir as casas, né? A questão do saneamento básico, luz e água era responsabilidade do governo. Em alguns projetos isso não foi concluído. Vamos depois ter de novo novos prédios da Lagoa, aqueles prédios que era do Quinaxis, porque são projetos que não estão com a infraestrutura que é cabida ao governo estabelecida. O que é que eu quero com isso dizer? Nós tivemos um exemplo, outro exemplo. Nós tivemos a enxurrada aí na Ponte Molhada. Muitas casas foram inundadas e 2, 3 dias depois a administração foi lá com a charrua, partiu e disse que estava à espera dos donos para negociar e responsabilizar quem estivesse, porque construíram numa zona de risco. Não apareceu ninguém. Isso para dizer que os donos daqueles casebres estão nos apartamentos, têm condição financeira, aproveitam-se da fragilidade, constroem zonas inapropriadas, alugam a 5, 10 mil kwanza nas pessoas que realmente não têm, que merecem melhor cuidado do Estado por não ter. E quando dá o bagulho, como se diz na gíria, ele se esconde, entrega a responsabilidade no pobre, naquele que precisa de maior proteção social do próprio Estado. Josefa, que solução pode ser dada? São 50 famílias que ocuparam mais de 100 apartamentos do bloco 8 da centralidade de Capari e, segundo recomendação do Tribunal, pode-se usar a força pública para se restituir as casas, as residências a favor do Estado? Bom, as centralidades, o acesso à habitação das centralidades é por, não é bem por concurso, público, é por concurso, mais ou menos inscrição, prova documental, e as pessoas foram pagando. As casas têm dono. Ok. Há aqui um lapso. E esta semana observamos que os donos começaram já a receber as suas casas. As casas já têm dono. Então, se eu tenho dono, aquilo é um roubo. Você me veio roubar a minha casa, não é? Então, a mão da justiça a mão da lei tem que repor. Mas uma coisa é certa, como disse bem a Tânia, o problema são as condições sociais dos angolanos. A política de fomento habitacional do Estado. Isto é responsabilidade do Estado. O Estado não pode parar de construir. Os milhões que estão fechados desse apartamento, muitos deles são aquilo que está lá tona. São das manas, não sei quantos. E nós não vamos comprar. Mas se todos nós, nesta condição, sairmos por aí e irmos roubando as casas? Estamos perdidos. Então, é uma questão, sim, tem que se repor a legalidade. Estaremos em condições seremos todos aceitáveis de fazermos isso? Não. Indo nessa ideia de que o Estado efetivamente tem que construir casas. O Estado, a política, a construção, o fomento habitacional é uma política do Estado. Como construiu o quilamba, tem que construir 1.500 quilambas para que a população tenha, assim, a habitação condigna, entre aspas, mas para que a população tenha... Nós temos problemas habitacionais. E então, quando se constrói uma centralidade, e não sei porquê, ali vem esse termo esquisito da burocracia. Não sei porquê, aquilo está construído há muito tempo e está fechado. Por quê? Não se entregaram as casas, por quê? Claro que pessoas aproveitadoras e um bocadinho atrevidas, não é?
sei lá, não quero Sim, chamar houve famílias que foram chegando há mais de 3 anos. E foram ocupadas, que está fechado. E foram ocupadas. Aconteceu no Capari, aconteceu no Zango Zero, no Quilamba, ali não sei o que, na Condelo, aí no Kazenga. Aconteceu em muitos sítios. Se dermos conta, não foi só, aconteceu também no Cuito, e não foi só aqui. E não é um ato isolado. É contínuo. Sim. Alguma coisa está errada. Construiu, acabou construindo, notifica as pessoas que compraram as casas e se distribui as casas. Evita-se isso. Eu estou satisfeita porque os angolanos, ou os ocupantes, tiveram esta posição, que sim, vamos sair, mas estamos em condições. Não, aí não entra. Aí não entra. Estamos em condições de Estamos comprar. em condições de comprar, não entra. Quem tem condições não faz de forma ilegal. E não façam aquilo que eu vi no jornal, ou passou pela rádio, que aqui no Zango Zero, não é? As pessoas que ocuparam as casas, todo mundo saiu, mas um senhor, uma das pessoas, o juiz ordenou que um oficial, sei lá, antigo combatente ficasse com o apartamento. Isso não pode acontecer. Não pode. Criou revolta. Não pode acontecer. Ocupou, está ilegal, todo mundo fora, independentemente de quem quer que seja. Cisaltina, a Josefa acabou por não responder a minha pergunta. Que solução para estas pessoas? Não, se há uma decisão judicial... São 50 famílias, no fundo, se não é? há É uma questão social. Sim, é uma questão social, mas se há uma decisão judicial, infelizmente as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório, né? Vai ter que ser, e a execução desta decisão pode ser feita inclusive pelo uso da força, não é? E portanto, estes cidadãos vão ser obrigados a entregar as casas porque ocuparam-nas de forma ilegal. E em caso de resistência poderão inclusive... terminou hoje. Sim, em caso de resistência poderão inclusive ser responsabilizados criminalmente, né? Mas eu penso que nós temos que refletir muito sobre essa situação. É verdade que nós temos um problema muito grande em relação à realização do direito ao acesso à habitação condigna. Durante vários anos nós vimos demolições de casas acontecerem em várias zonas, vimos pessoas que foram realojadas da ilha de Luanda para o Zango, para as tendas, pessoas que saíram da Chicala e depois foram parar lá na Kisama e noutras áreas, enfim, várias pessoas que são desalojadas por causa de catástrofes naturais, como aconteceu no Lubito também, pessoas na Chavola, enfim, saíram do Lubango e que depois passam anos e anos sem poderem ter habitação condigna. E em situações em que os cidadãos se encontram numa situação em que há casas que são construídas pelo Estado, que estão vazias, e eles estão a viver naquelas condições. Isto não acontece só aqui em Angola. Acontece na Europa, acontece na América Latina. Há, inclusive, movimentos sociais pelas ocupações, exatamente como mecanismo para forçar que as políticas nacionais que são de fomento habitacional sejam verdadeiramente eficientes no sentido de reduzir essa diferença entre a existência de habitações vazias e pessoas a viverem em condições precárias. Portanto, nós até em Angola, eu costumo ir observando que são poucos os casos. A Josefa falava de casos que aqui não anda, em outros sítios, mas ainda são poucos. São poucos casos. Eu costumo dizer que nós em Angola somos disciplinados nesse sentido, porque é um problema sério que tem a ver com a questão própria de justiça social, de equidade, não é? Porque se o Estado constrói e não entrega, isto é um problema. Depois já há uma outra questão que também, se calhar, merece reflexão, que tem no âmbito dessa questão da política de fomento habitacional, que tem a ver com a questão do título de propriedade, né? A Angola, em termos de registro de propriedade, se encontra num lugar
170, é número 170 no total de 190 países. Ou seja, está muito mal cotada, porque há uma dificuldade de as pessoas terem a titularidade dos imóveis, né? Inclusive, e este é um dado do Banco Mundial do ano passado, 60% do parque habitacional formalmente construído não está registrado. Isso são dados do nosso próprio registro predial. Isto é um problema também, porque isso tem a ver com a segurança das pessoas. E uma coisa que não consigo perceber nós aqui em Angola temos a situação que boa parte dos cidadãos faz construção própria, né, que chamam construção autodirigida, não é? As pessoas constroem as suas próprias casas. E tem essa dificuldade, mas há dificuldade mesmo quando as casas são construídas pelo Estado. Eu, por exemplo, não consigo entender qual é a dificuldade que a Imogestim, por exemplo, tem de passar o registro e a titularidade das propriedades para as pessoas, que é um projeto novo. Enfim, qual é a dificuldade, não é? E depois já há uma outra situação, que é lá onde as pessoas constroem, e isso é um problema também, que pode ser um fator que motive pessoas ao fazerem essas ocupações. Por exemplo, o caso mais recente agora é o caso no bairro das Salinas, em Benguela, que as pessoas construíram casas, montaram lá um centro de saúde, tinham uma escola pública, depois vem o Estado e vai fazer a demolição dessas casas porque diz que não deviam ter construído, mas depois uma pessoa pensa, ok, tem lá um hospital. Ou seja, um hospital geralmente é uma estrutura que tem a ver com o Estado. Uma escola, tudo público. Como é que o Estado constrói um hospital numa zona e depois manda lá demolir? Então, essas incongruências todas precisam de ser resolvidas para nós evitarmos problemas dessa natureza. Então, os moradores devem ir para a rua. Os moradores vão ter que sair, mas, novamente, a chamada de atenção ao Estado é, ok, vão tirar esses, mas outros problemas vão surgir. Então, há que consertar as falhas nesta política de habitação e de distribuição, enfim, para evitarmos que se crie um movimento, como existe noutros países, movimento social pelas ocupações, como existe noutros países. Sim. Eu penso que a política de fomento habitacional que foi desencadeada desde 2008, não é, visa mesmo garantir a criação de condições habitacionais do ponto de vista social e dali resultou os quilambas, os zangos e tantas outras centralidades a nível nacional. E é verdade que para o acesso a essas moradias há um conjunto de critérios também de elegibilidade. Neste caso concreto, e como disse muito bem a Cisaltina, há uma sentença, não é? E mediante a Constituição, as sentenças do Tribunal são de caráter obrigatório e se sobrepõem a qualquer outra lei. Portanto, os ocupantes, tanto há uma medida, o Ministério Público, sob pena de se danificar o património, remeteu uma medida cautelar provisória para garantir que o pessoal tanto saia devido à morosidade mesmo do sistema judiciário. E eu entendo que é verdade que poderá eventualmente se criar um outro problema, mas ainda assim, esta situação só poderia proceder caso o Estado, em primeiro lugar, não tivesse interesse em tanto dispor deste bem. Se não tivesse interesse em passar para uma instituição pública, se não tivesse sido comercializado. Porque se for denotado que houve uma tentativa de arrombo, pelo menos uma sinalização do ponto de vista legal, é uma violação. E diante daquilo que foi a sentença, não é, feita pelo tribunal, os moradores poderão interpor uma ação de posse deste bem, mas fora tanto daquilo que é a esfera desta centralidade. Não temos muitas hipóteses, portanto, os ocupantes não têm muitas hipóteses. Agora, o Estado, que é um ente de boa-fé... Ou seja, se eles quiserem, de facto, comprar, adquirir estes imóveis, têm que entrar por uma ação judicial. Não, quer dizer, não estes imóveis, porque eu tenho entendido, não obstante o tempo de ocupação,
eles têm dono. E a Cisaltina colocou uma questão aqui que não entende porque que a Imogestim não faz a cessão da titularidade desses imóveis. Eles não podem fazer porque vamos olhar o modelo de aquisição, é de renda resolúvel. Não estou a falar especificamente deste, estou a falar do modo geral. Do modo geral. Tu tens situações, por exemplo, de pessoas no Nova Vida que não têm a titularidade dos imóveis. Não têm até agora. Muitos já pagaram na totalidade, está a ver? Este é um problema. Mas agora eu achava... Assim, Vamos só deixar a sim, terminar. Pois, Eu também perceber esta questão... Sim, ainda, portanto, aqui, elementos jurídicos que têm que ser tomados em conta muito fora daquilo que é o social, que é o emocional, não é? Aqui tem que ser acautelados sob pena de se nós olharmos de ânimo leve esta problemática, poderá causar, quer dizer, uma proliferação a nível nacional, que as pessoas vão pensar que é normal a gente ocupar, que depois o Estado vai deixar que a gente ali habite. E a verdade é que aquilo que estamos a ouvir mediante a informação do Instituto, o Fundo de Fomento Habitacional, perdão, esses imóveis já têm proprietários. O que faltou é a passagem da documentação para estas pessoas. Agora, é importante também que neste processo de tramitação desses imóveis haja celeridade. Parece que é uma letargia, não é, por parte de algumas instituições. A celeridade, as pessoas adquiriram, cumpriram com os requisitos. O problema esteve aí? Porque essa ocupação não decorre de ontem, já estão ali há alguns anos, não é? Famílias estão há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. Então, eu dizia em instantes, o Estado, como é um ente de bem, pode sempre reavaliar a pertinência de, quiçá, buscar uma outra forma de poder salvaguardar a vida dessas pessoas. Em outras situações, eu trago um exemplo, portanto, meu próprio, que eu me lembro quando limpava o chão para poder pagar a escola, vivia numa residência que o senhor foi preso na altura e que ficou 2 anos e eu fiquei sem cumprir com a minha responsabilidade porque estava preso. E depois o banco veio, portanto, tomar o seu património. E nessa altura eu beneficiei, deram um prazo de 6 meses primeiro e depois pagaram mais $3.000. Claro que não paguei a renda, mas consegui pagar a minha escola naquela altura e fiz a devolução do imóvel. Há vários mecanismos institucionais que o Estado pode sempre olhar para ver qual melhor se pode afigurar para beneficiar sempre as famílias. Eu estou em crer que alguma coisa está-se a refletir nessa dimensão. Caso existam propriedades ou imóveis disponíveis, ainda mais neste momento em que o Estado está a fazer a recuperação de uma série de ativos, sim, poderia-se considerar, em sede da disponibilidade de muitas dessas famílias em poder comprar imóveis, verificar, pode não ser nestas, porque estas já têm compromissos, porque as pessoas já se estabeleceram aqui relações e já se criaram expectativas em relação a estes imóveis, mas ver noutros lugares onde haverão imóveis que essas pessoas que já são famílias, já estavam ali acomodadas, possam então ver se é possível, né? Isto também ver se é possível, que é uma forma de atenuar os impactos que este despejo vai causar nas pessoas. Estas famílias vão ser ressarcidas pelas obras de benfeitoria que fizeram? Legalmente? Não. Legalmente não. Não faz sentido. Não, porque primeiro houve uma ocupação ilegal, não é? Por isso é que foi imposto esta... Fica por sua conta e risco. Conta e risco. O património não é... Nós aqui, a fazer esse exercício que a Cisaltina acabou de enunciar agora, estamos a tentar apelar o bom senso, não é? E a responsabilidade de proteção social. Porque uma pessoa que tem condições de fazer obras, que às vezes até, como é que eu diria, melhora a qualidade da casa, ou como é que se diz? Valoriza. Tem dinheiro para arrendar uma habitação normal e viver. Mas o Estado nunca vai deixar na rua, ao relento, essas 50 famílias. Nós acreditamos nisso. Estamos a apelar bom senso do Fundo de Habitação, na medida em que vão negociando o despejo, apesar de ter terminado hoje, de conferir pelo menos uma moradia a essas famílias a título de compra resolúvel ou outra forma, mediante as condições financeiras. Mas eles não podem querer mais do que isso, exigir ser... Já estão numa condição de desvantagens. Estão numa condição de desvantagem. Não é seu e trabalham aqui com o resultado disto. Porque eles não tinham o direito sequer de fazer obras. Foi risco. Então, os riscos têm dessas coisas. E que fica aqui uma lição.
Sim, para sim. toda a gente, não é? Fica aqui uma lição para toda a gente, não é? Porque depois também uma pessoa tem que ver, ok, como é que essas pessoas conseguiram lá chegar, porque aí também tem tem muitos outros negócios também que têm a ver, que nós já falamos também aqui, né, da situação das casas lá na centralidade do Zango, não é? Que havia um grupo de marginantes que andava aí a vender, não sei o quê. Isto aqui a longo prazo, depois viram essas pessoas, né, que ocuparam, mas muitas das vezes ocupam por estas vias também, né? Como é que acedem às chaves e isto é um problema muito sério, mas é uma situação muito delicada que coloca o próprio Estado numa situação delicada, ter que despejar a família. Estamos a falar de crianças que já também que vão tem todo uma desestruturação aí que acontece que tem que ser levada em conta, mas por outro lado tem que também salvaguardar o direito de outras pessoas, não é, que se candidataram pelo meio legal, já pagaram e pronto, a lei deve ser... Eu acho que deve ser cumprida. Resta-nos no exercício de cidadania, não é? De forma aberta, apelar aos nossos cidadãos que, se nós fazermos a nossa parte, estaremos em melhores condições de exigir com qualidade ao nosso Estado. Porque não adianta nós exigirmos sempre que eles trabalhem, da forma que a gente faz aqui com muita veemência. Quando a gente erra, depois negociar de cabeça baixa, já dói um bocadinho. Por exemplo, hoje nós não conseguimos dizer que não podem sair, porque também seria um crime. Não é nosso dever estar aqui a apelar práticas que atentam à lei, mas é nosso dever pedir que tenhamos calma e saibamos agir para não perder. As pessoas perderam o seu dinheiro com as obras que fizeram, mas se estiverem serenas e saber negociar com o Estado na condição em que estamos, conseguimos melhor. Isso é um exercício de cidadania que ninguém deve deixar de fazer. Okay. O Politicano Feminino hoje fica por aqui. Vamos despedir-nos de pé. Dalva, Cisaltina, Josefa e Tânia, foi um prazer enorme ter-vos aqui esta noite, mais uma vez, para analisarmos alguns dos temas que fizeram manchete ao longo desta semana. Obviamente, nem tudo foi discutido, porque há sempre margem para se continuar a discutir. Assim que está em casa, desejo a continuação de uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. Até a próxima semana.